Viva! Este é o Sobre Carris. Estamos de volta hoje com um episódio especial. Há uns dias o Carlos Cipriano esteve em Moçambique para conhecer o projeto da concessão do corredor de Macuse. Já lá vamos. Para já, Carlos, como é que é a ferrovia em Moçambique? Bom, tal como em Angola, em Moçambique também o caminho de ferro nasce na perspectiva de escoar matérias-primas do interior para a costa. E, portanto, basicamente é construído também com linhas na horizontal e não na vertical, ou seja, basicamente era para explorar os recursos mineiros, para fazê-los chegar o mais barato possível aos portos e depois irem, nessa altura, para a Europa industrializada. No entanto, havia também transporte de outras cargas. No caso, por exemplo, da linha que sai ainda hoje de Maputo para Ressane Garcia, na fronteira com a África do Sul e que prossegue depois para a África do Sul, além de minérios, teve um papel muito importante nestes quase 150 anos de história, no transporte também de produtos agrícolas da zona do Transvaal e de outro tipo de mercadorias. O transporte de passageiros é residual, basicamente, ou seja, tendo em conta a dimensão da rede ferroviária, se é que se pode chamar uma rede, uma vez que as linhas não estão muito interligadas, não é? Mas, de facto, só há transporte de passageiros no reduzido número de quilómetros e, basicamente, concentrado em torno de Maputo, se bem que, noutros pontos, há também um ou outro comboio de passageiros, mas a maior parte dos casos é uma vez por semana. E ainda assim achei muito curioso porque se é verdade que se está a desenhar, digamos, uma espécie de serviço suburbano em Maputo, eu diria, por exemplo, entre Maputo e Matola Gar, que está a 2 dezenas de quilómetros, a frequência é muito baixa. Por exemplo, eu hoje de manhã tentei ir de comboio à Matola, cheguei às 8 horas, o último comboio tinha sido às 7h45 e o próximo era só às 16 horas. Ou seja, os comboios ficam durante o dia na estação, ao fim da tarde, ou melhor, a meio da tarde, há mais 3 ou 4 comboios que levam as pessoas para a periferia e depois já não regressam, portanto só no dia seguinte, e portanto a frequência é aqui o grande handicap. No entanto, para quem gosta de facto de ver comboios, isto é muito interessante, porque temos comboios indianos, há agora umas automotoras novas australianas, há também locomotivas americanas, da General Electric, e agora já só no museu e à espera de recuperação vêm-se também algumas carruagens metalizadas da velha Sorefama. Já agora, o museu está na estação central de Maputo, que é considerada uma das, creio que 10 ou 20 mais bonitas estações ferroviárias do mundo. Aliás, a estação e o museu faz gala disso porque neste momento há uma grande exposição temporária na estação sobre exatamente as mais bonitas estações do mundo e nesse pequeno museu encontram-se algumas locomotivas dos finais do século XIX e também algum material circulante muito interessante, inclusivamente com carruagens de madeira que vieram de São Tomé e Príncipe e que foram recuperadas e que estão agora em exposição. Por fim, só uma curiosidade é que o caminho de ferro foi tão importante em Moçambique que esteve na origem da própria constituição do transporte rodoviário, do transporte de carga por rodovia, que rebatia sempre nos corredores ferroviários, e é o Estado, através dos caminhos de ferro, que constrói essas empresas de caminhonagem, de rodovia. A própria DETA, a Direção de Exploração dos Transportes Aéreos, que está na origem da atual LAM, Linhas Aéreas Moçambicanas, quando a DETA é criada nos anos 30, é criada também pelos CFM, pelos caminhos de ferro moçambicanos. Portanto, temos ao longo de uma grande parte do século XX, o caminho de ferro é a base do sistema de transportes de Moçambique, sobre o qual assentam, então, a rodovia, que ainda é um bocado incipiente, até porque também não havia muitas estradas, e o início dos transportes aéreos. Vamos então ouvir a conversa com o administrador da TAI Moçambique Logistic, Mohamed Latif, que nos começa por apresentar o projeto da nova linha de Tete ao Porto de Macuse. O projeto é conhecido como o Corredor de Macuse, portanto, que engloba a construção
em greenfield de raiz de uma linha férrea que vai de Chitima, na província de Tete, até ao porto de Macuso, cerca de 620 km de ferrovia, e a construção de um porto de águas profundas em Macuso. Portanto, o projeto aparece como resultado de um concurso internacional lançado pelo governo de Moçambique em 2012 e que foi adjudicado à TML, sendo a TML a concessionária por um período de 30 anos, e tem como acionistas 3 acionistas. A primeira é a ITD, que é a Italian Thai Development Company, que é um dos maiores EPCistas da zona da Tailândia, Malásia, Myanmar, daquela zona, que detém 60% do capital. 20% do capital é detido pelo Caminhos de Ferro de Moçambique, representando o setor público, e 20% é detido pela Codiza, que é um grupo de investidores moçambicanos, exclusivamente moçambicanos. Portanto, a concessão engloba, como disse antes, 620 km de ferrovia, mais um porto de águas profundas, um porto esse que é de multicargas. Portanto, para além de ter bulk solids, carvão, minério de ferro, vai também comportar terminal de combustíveis e terminal de contentores e de carga geral, e principalmente esses terminais. E o projeto iniciou-se como sendo o canal logístico preferencial para suportar o desenvolvimento das concessões mineiras de carvão na bacia carbonífera de Moatize. Bacia essa que tem um potencial calculado para cima de 20 bilhões de toneladas, sendo que a maior parte do carvão, ou o carvão mais apetecível, é o carvão de coque, para a produção do aço. Estando hoje em dia o carvão tão mal visto e tendo em conta o novo paradigma à luz da questão das alterações climáticas, este projeto, que já tem uns anos, data de, já agora... O projeto data de 2013, okay. Portanto a concessão é de 2013, a concessão é PPP. Já o prepararam antes? Mas que foi preparado e, entretanto, foi renegociado com o governo. Foi preparado há quase 20 anos, basicamente. Não é? Sim, sim. Pronto. Este projeto... E há 20 anos atrás, estas questões não eram tão acutilantes como são hoje. Exatamente. A pergunta que eu faço é como justifica um investimento de 3,7 mil milhões de euros que está ancorado no transporte de uma carga hoje considerada maldita, que é o carvão. Sim, de facto isso foi um dos problemas que nós temos vindo a equacionar, até pelas dificuldades de financiamento. Porém, é preciso ver que países como a Índia e a China mantém o carvão ainda como um meio preferencial de produção de energia. Apesar do carvão, da maior parte, do carvão mais apetecível da bacia de Moatize ser o carvão de coque, para a produção do aço, é preciso notar que só a Índia, que nesta altura produz cerca de 150 milhões de toneladas de aço, tem um plano de crescimento de produção de aço nos próximos 10 anos de mais de 200 milhões de toneladas de produção de aço. O que significa na prática que só a Índia vai precisar de cerca de... o crescimento em termos de necessidade de carvão de coque é para cima de 180 milhões de toneladas, só para acomodar o crescimento
da produção do aço. Então o carvão é mais considerado no fabrico de aço e betão e não na questão térmica para produzir eletricidade? Correto. É de facto uma das aplicações, e nós em Moçambique também temos esse carvão, que é o carvão térmico, que para além da produção de energia elétrica, também tem aplicação para outros fins, e a necessidade da Índia também acresce também para a produção de cimento, ou seja, países que estão com um crescimento económico e têm uma pressão grande na construção civil, são necessariamente altos consumidores de carvão, não só do carvão de coque, mas também do carvão térmico. Acresce aqui também que, no caso particular da Índia, o desafio que eles têm também é que, nesta altura, estão a sofrer de um aumento de procura de eletricidade, e as próprias centrais térmicas, nesta altura, na Índia, estão pressionadas para aumentar a produção de energia. Essa produção de energia, 80% ou 70% vem do carvão. Este projeto não é, contudo, um projeto para desbravar, do ponto de vista ferroviário, uma origem e um destino. Ou seja, neste momento já há ligação ferroviária da zona mineira de Tete para a costa do Índico, através de uma outra linha. Pode explicar o que é que a vossa tem de melhor em relação à que existe? De facto, há duas linhas adicionais que servem à bacia carbonífera de Moatize. A primeira é uma linha que é detida pela Eisval, que entretanto foi comprada pela Vulcan, que é uma empresa indiana que tem centro ao grupo Jindal. É uma linha que tem 920 km até o oceano, passando pelo Malawi, sai de Tete, entra pelo Malawi e depois torna a entrar em Moçambique. E depois faz mais ou menos mais 700 km até chegar ao Porto de Nacala. O Porto de Nacala é um porto esplêndido do ponto de vista de navegabilidade, é um porto natural, com águas profundas. Contudo, a ferrovia, para chegar a Nacala, é uma ferrovia que são mais ou menos 912 km. Quanto tempo demora um comboio a fazer o percurso? E tem um turnaround mais ou menos de 4 dias, porque são 912 km. E, portanto, o tempo, o turnaround time, o tempo de rotação é muito elevado, o que tem um impacto também no número de material circulante, com um impacto muito grande também no consumo de combustível, não é? De modo que a tarifa logística também é demasiado alta. Por outro lado, quanto é que isso poderia ficar encurtado se o transporte fosse feito pela linha que pretendem construir? A linha que pretendemos construir, se considerarmos de Tete, porque a linha, no nosso caso, sai do Porto em Macuse e vai a Moatize, e depois atravessa o rio Zambezi e vai até a localidade de Chitima. A linha tem mais ou menos 620 km na sua extensão total. Contudo, a partir de Moatize, que é de onde sai a linha de Nacala, são 490 km. No nosso caso, nós estamos a desenhar a linha para uma linha especificamente de carga, com uma tonelagem por eixo da ordem das 30 toneladas por eixo. Se bem que no carvão só é possível fazer 26 toneladas por eixo. Mas como temos 490 km e é uma linha de carga pesada com 30 toneladas por eixo, é possível ter uma tarifa bem mais competitiva, enquanto que em Nacala se pratica uma tarifa entre ferrovia e porto, que eu estimo na ordem dos 54, 56 dólares por tonelada.
Na linha de Macusa, o nosso modelo financeiro aponta para uma tarifa de 25 a 30 dólares por tonelada, incluindo a tarifa ferroviária e a tarifa portuária. Mas nesse caso vocês vão fazer concorrência à outra empresa que está a operar na outra linha? Não vamos, porque é assim, porque a outra linha é uma linha de utilização exclusiva da Vulcan, neste caso. Só a Vulcan é que utiliza essa linha. A capacidade máxima dessa linha, nesta altura, está calculada em 18 milhões de toneladas. E pelos números que nos têm chegado, que têm que ser aferidos, a Vulcan, nesta altura, está a exportar cerca de 1,2 milhões de toneladas por mês, que dá mais ou menos 14 milhões de toneladas por ano. Então, estamos a chegar ao limite da capacidade. A vossa linha, o que for transportar, é carga que neste momento não está a ser explorada nem transportada? Exatamente. É carga adicional. Okay. A carga adicional, obviamente, vai haver alguma movimentação, essencialmente um outro corredor, que é o corredor da linha de Sena, que sai de Moatiz e vai até o Porto da Beira. É uma linha que tem mais ou menos 590 km, é uma linha também de 20 toneladas por eixo, com alguns problemas de circulação, por causa de problemas de drenagem e de passagens hidráulicas, mas sofre de um grande problema, que é a servitude do Porto da Beira. Porque o Porto da Beira é um porto que não que permite um calado grande de navios. Normalmente só permite navios da classe Handymax, e para o carvão, de um modo geral, não podem ser carregados acima das 39 mil toneladas. Portanto, não há dúvidas sobre a viabilidade desta linha? A viabilidade, porque é assim, quando nós olhamos para a viabilidade económica e financeira, e dado as restrições de financiamento que nós temos tido nesta altura, não pode assentar exclusivamente no carvão. Portanto, por outro lado, esta linha tem uma vantagem acrescida, é que está muito próximo das fronteiras da Zâmbia, está muito próximo da fronteira do Zimbábue e está muito próximo de servir o Malawi. Portanto, para além de servir o carvão, vai ter uma função de também servir o Hinterland, porque nesta altura há uma necessidade muito grande do lado do Zimbábue de exportação de minério de ferro, que não pode ser escoado através do Porto da Beira, devido às limitações que já mencionei. E por outro lado, para a linha de Nacala também é muito difícil, dado a pouca capacidade disponível que existe nesta altura, uma vez que já cerca de 14 milhões de toneladas estão tomadas já pelo próprio dono da linha, que é a Vulcan, em parceria com o Caminho de Ferro. O Caminho de Ferro em Moçambique é essencialmente um caminho de ferro para as mercadorias. O transporte de passageiros é residual. Qual é a relação dos moçambicanos com a ferrovia? É menos empática do que o que acontece na Europa, em que as pessoas são exigentes em relação à ferrovia? De facto, é um bocado assim, excetuando aquilo que é a ferrovia para a zona periférica das grandes cidades. Portanto, nós temos uma concentração muito grande da população nas grandes cidades. E esse é um problema que se tem agravado. E o próprio governo está a olhar para a ferrovia na zona de cintura das grandes cidades, porque é a ferrovia que poderá permitir resolver o problema da acessibilidade às cidades, retirando muita gente
da rodovia, portanto, e da estrada. Mas, de um modo geral e tradicionalmente, as ferrovias em Moçambique foram todas desenhadas para servir o hinterland, porque Moçambique tem cerca de 2.600 km de costa, está posicionado como sendo uma plataforma logística marítima natural. Nós temos 2.700 km de costa, 2.600 km de costa, com 3 ou 4 grandes portos, e as ferrovias foram todas desenhadas para servir essencialmente o hinterland, de Maputo para servir a África do Sul, de Maputo para servir a Suazilândia, de Maputo para servir o Zimbábue. Na Beira, a mesma coisa, foi desenhada da Beira para servir o Malawi, da Beira para servir o Zimbábue e, curiosamente, também para servir a bacia carbonífera de Tete. E a de Nacala também foi muito desenhada para servir o Malawi e também a zona de Lixinga. Que é de facto, quer dizer, olhando aqui para o mapa da ferrovia moçambicana, não há nenhuma linha que comece e acabe no território moçambicano. Não. Todas cruzam fronteiras. Sim, havia uma exceção, que era a linha que saía de Climane, Porto Climane, que ia até Mucuba. E essa linha, infelizmente, foi desativada porque, como o modelo financeiro assentava essencialmente em carga, e durante o período da guerra deixou de haver muita produção, portanto a linha deixou de fazer sentido e foi desativada. Quantos quilómetros essa linha? Eram 140 quilómetros. A rede ferroviária moçambicana é basicamente a mesma que existia no tempo colonial? Não, há uma série de linhas que foram desativadas. Portanto, linhas internas nós tínhamos do Xai-Xai até o Chibuto, se a memória não me falha, e a Majacase, Chibuto. E depois tínhamos uma outra linha que servia em Inhambane, que vinha mais ou menos da zona de Inharrim, que era também linhas para alguma carga local e também fazia carga de passageiros. Na zona centro era a linha de Climane a Cuba, também que foi entretanto desativada. Estas linhas internas todas elas foram desativadas, e há uma outra linha que servia a zona do açúcar de Chinavane e que saía de Chinavane e ia a Moamba e que depois ia para Maputo, mas que posteriormente foi desativada nos anos 90, sendo servida nesta altura pela linha de Chicola-Cola, a linha de Limpopo. Outra pergunta, só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia da dimensão daquilo que é a ferrovia moçambicana em termos, por exemplo, dos comboios. Os comboios de mercadorias têm que comprimento, por exemplo, os mais compridos aqui em Moçambique? Portanto, nós temos comboios demasiado compridos. Portanto, na linha de Nacala temos comboios que podem ir até 1,6 km, com mais ou menos 120 vagões, carregando cerca de 7.200 toneladas de carvão, e é puxada com 4 locomotivas diesel e elétricas de 4.500 horsepower cada. E, portanto, isso é o caso máximo, não é? Na linha de Sena, a dimensão dos comboios é um pouco mais reduzida, vão mais ou menos até 800 metros, tem cerca de 43, o comboio típico são 43 vagões, com 2.600 toneladas de carvão. Tipicamente tem 2 locomotivas diesel e elétricas, com 3.500 horsepower, e excetuando um pequeno troço em que é preciso um helper de mais uma locomotiva. Portanto, de um modo geral, nos 590 km são 2 locomotivas e 43 vagões. Estes corredores, na verdade, são corredores mineiros. São corredores mineiros, essencialmente.
o pessoal é todos os caminhos de ferro de Moçambique ou recrutam o seu próprio pessoal? E os meios pertencem ao CFM ou são das próprias empresas mineiras, as locomotivas e os vagões? Varia. Nesta altura, na linha de Nacala, os meios circulantes são todos da concessionária, da Vulcan, neste caso, que foi comprada a Vale. E na linha de Sena, a maior parte dos materiais circulantes pertencem às próprias mineradoras. Nesta altura, o caminho de ferro está a dotar de capacidade e está também a oferecer capacidade de transporte às mineradoras existentes. Mas é um misto. A maior parte do parque de material circulante pertence às mineradoras. Quando era portuguesa, a atual Maputo chegou a ter uma rede de carros elétricos? Há algum plano para os recuperar? Há vários projetos que a gente estou a falar, não temos ainda a informação de como é que eles vão evoluir nesse sentido. Há um investidor interessado na construção de um metro de superfície para a cidade de... Qual é a empresa? Nesta altura ainda não tenho a confirmação dos investidores, mas há estudos a serem feitos neste sentido, e também havia um estudo para fazer os corredores de autocarros. Os corredores de Metrobus. É o Metrobus. Corredores de autocarros para servir a periferia da cidade. Eu sou o Ruben Martins e este episódio contou com o Carlos Cipriano e com o Diogo Ferreira Nunes. Até ao próximo episódio, que fica prometido, é já nesta semana. Até lá. O público fica no ouvido.